Bem-vindos a mais um Viagem Interior. Hoje eu vou refletir com vocês sobre algo que está acontecendo. E não é de hoje que isso anda acontecendo. Há muito tempo anda se percebendo que a sociedade como um todo não tem mais aquela liberdade a qual foi a grande ilusão. A grande ilusão desde a Guerra Fria, a grande ilusão desde a queda do Muro de Berlim. A grande ilusão de que viveríamos em uma democracia, de que viveríamos em um mundo mais pacífico. A grande ilusão de que existiria um controle sobre o mundo, onde as guerras não aconteceriam mais. A grande ilusão de que estamos livres. Eu posso dizer para vocês que existem várias formas de ditaduras do nosso cotidiano. Você hoje tem uma posição que não agrade a maioria das pessoas, destrói a tua vida e o restante das pessoas não estão nem aí e continuam com medo. É um grande regresso da nossa sociedade, inclusive. É um regresso tão grande que chega a ser a Santa Inquisição do século XXI. Hoje a gente tem muito poder nas mãos de pessoas que são muito maldosas, como a gente sempre teve na história da nossa humanidade. A gente teve durante a Idade Média nas mãos da Igreja Católica. A gente teve antes disso nas mãos de grandes impérios. A gente teve sobre o Império Romano. Voltando atrás, a gente sempre teve no nosso país e no mundo pessoas que nunca ligaram efetivamente para o próximo, mas ligaram mais para si. O que a gente vê é que as pessoas hoje elas procuram aceitação, independentemente de estejam inventando que elas estão lutando por aquilo. Hoje a gente vê que o grande coletivismo das pessoas está dentro de patotas, dentro de aceitações. Tudo virou um grande culto, com dogmas, que se você não for de acordo com aqueles dogmas, você é excluso. Você é simplesmente chutado daquilo ali. Você é o louco. Mas eu quero falar sobre, especificamente nesse vídeo, sobre o crime de ser quem você é. A sociedade atual, ela... E olha que eu sou novo, e é triste perceber isso. Ela, assim como eu falei, do coletivismo, ela só aceita as pessoas que estejam em um coletivo. Coletivos, eles podem ser bons, depende do que eles querem, como é que vai ser, os critérios que eles vão usar. Mas os critérios que hoje a sociedade usa para determinar que uma pessoa é boa tá cada vez mais degradante. Vi um vídeo do canal JJ, O mundo é um caos, alguma coisa do gênero, eu não lembro. Vou deixar um print desse vídeo aqui. E eu vou começar por esse exemplo. Estava tendo uma pregação de um bispo lá na Itália. E ele foi esfaqueado. Um atentado a ele. Aconteceu durante a nossa história. Vários atentados assim. Isso mostra lá fora o que acontece aqui dentro da internet. A não aceitação de posicionamentos e de visões diferentes. O julgamento definido por aquilo que a pessoa acredita ser a verdade. Somos seres humanos. Não acredito que nenhum de nós saibamos o que é a verdade. Mas nós nunca encontraremos ela se nós formos seguindo por esse caminho que a gente está seguindo atualmente. Apesar do bispo ter seus posicionamentos, assim como o JJ fala no vídeo dele, por que tentar matar? Hoje a gente vê também outro exemplo, tiranos no mundo. Não quero aqui falar sobre política, mas infelizmente sempre chega nisso.
Vladimir Putin hoje é um dos maiores tiranos que a gente tem. Xi Jinping é um dos maiores tiranos que a gente tem. No Brasil hoje, a tirania dentro das instituições e da Constituição. Sabe quem é mais tirano do que essas pessoas? É quem as colocou lá. Como diz um provérbio antigo, o povo tem o governo que merece. Todas as falhas sistemáticas que a gente vê hoje são falhas de aceitação social, por nós sermos vistos como os normaizinhos. A gente deixou com que a nossa mente fosse cada vez mais liberada para a robotização. E dentro disso a gente começou a colocar pensamentos que não são nossos, mas sim de um determinado grupo, para poder estar ali sendo aceito por aquele grupo. É meio que o medo da solidão. O medo da solidão da sociedade é tão grande que eles fazem isso. Agora eu volto ao exemplo que eu dei inicialmente, do ataque ao bispo lá na Itália. E eu volto aos tiranos também. A gente hoje esfaqueia muitas pessoas, seja por crença, seja por opinião, seja pelo fato daquela pessoa estar pelo menos tentando exercer a sua liberdade de falar, seja pelo fato daquela pessoa estar tentando exercer a sua liberdade de andar do jeito que gosta, de se vestir da forma que gosta. Isso virou um papo tão clichê que não entra mais na cabeça das pessoas, porque as pessoas são idiotas. As pessoas, como eu citei num vídeo anterior sobre a depressão é uma frescura, as pessoas aceitam aquilo que é culturalmente aceito. Aquilo a qual a maioria das pessoas veem como aceitável, e a partir do momento que aquela pessoa ali que tem até princípios, ela começa a ser estranha para aquela porcentagem que achou aquilo culturalmente aceito, ela é extremamente dizimada da sociedade. Hoje, se você não gosta de um determinado jogo, você é excluso. Se você não gosta de uma determinada piada, você é excluso. Se você não gosta de um determinado programa, você é excluso. Para tudo se existe exclusão. E tudo isso foi se alimentando cada vez mais. Líderes populares foram ficando cada vez mais populares e foram tomando lideranças, mesmo que não tivessem nem a capacidade de serem líderes, através do celular, através de um mecanismo onde as pessoas cada vez mais estavam propagando aquele mesmo discurso, porque elas queriam que a imagem delas estivessem atreladas a algo que fosse culturalmente aceito, algo que fosse aceito pela maioria, e que não obtivesse critérios, e que não obtivesse moral, e que não obtivesse respeito pelo próximo. As pessoas se acostumaram tanto a viver dentro de bolhas que elas pararam de pesquisar por conta própria. As pessoas começaram a notícias e coisas semelhantes e começaram apenas a acreditar. O estado de robotização atual da nossa sociedade como um todo é um estado onde as próprias pessoas decidiram ser escravizadas. Elas têm medo de ter o próprio pensamento. Elas têm medo de não usar mascarinha para poder estar agradando fulano, cicrano. As pessoas têm medo do que os outros podem falar delas. Enquanto isso, a vida delas fica travada. Fica parada, fica só naquilo. Onde elas estão tão robotizadas a algo a qual elas predominam como normal e não veem o quão vazio é a vida delas. Isso é triste, mas não é de agora. Tava falando com a minha mãe um dia desses sobre Van Gogh, sobre Nietzsche, sobre todas essas figuras que hoje são estudadas e tal, sobre o próprio Jesus Cristo.
que demoraram séculos para serem levados a sério. Todos eles morreram como loucos de uma determinada ótica. Mas nenhum deles prostituíram seus valores. Assim como fazem a maioria das pessoas. As pessoas prostituem os seus valores para serem aceitas. E aí é que vem o ponto da censura imposta pela sociedade, a censura de pensar. A censura de você ter um pensamento livre, a censura de você não usar mascarinha, a censura que faz com que você abdique de tudo isso, abdique da sua própria liberdade. Porque se você não abdicar disso, você não é aceito dentro da sociedade. Assim aconteceu com Nietzsche, assim aconteceu com Van Gogh, assim aconteceu com Arthur Schopenhauer, assim aconteceu com referências que a gente tem hoje, acadêmicas. E pode ter certeza, isso vai acontecer com você. A solidão é eminente para esse tipo de gente que tem critério na vida. A solidão, ela é eminente a partir do momento que essas pessoas não se levantam. As pessoas, elas estão abdicando do próprio direito de pensamento, da própria liberdade de pelo menos pensar e colocar aquele pensamento para fora. Você sabe disso lá no seu fundo. Mesmo assim você continua. Cara, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson tem uma parte que eu devo mencionar pra vocês. Entendam essa parte. Ele fala mais ou menos isso lá no livro dele. Eu estava fazendo compras no supermercado. E uma senhora estava gritando. E fazendo um maior alvoroço. É assim que a gente chama de Ceará, alvoroço. Por conta de uma coisa que parecia ser séria. Só que quando as pessoas foram chegando perto, as pessoas foram ouvir na história, era por causa de 25 centavos. Ali eu analisei que ali era o ponto mais interessante da vida daquela senhora. Ela brigou com os funcionários por conta dos 25 centavos que ela dizia que estava errado nas contas deles. Analisando profundamente a vida da senhora, e eu não tô falando exatamente o que está escrito lá, mas eu tô falando o que eu lembro, ok? Sobe nesse parênteses. Enfim, voltando. Analisando profundamente a vida daquela senhora, o maior ponto, o ponto mais alegre da vida dela foi naquele momento onde ela estava brigando com os outros. Porque quando ela chegava em casa não tinha nada para ela fazer. Uma velha aposentada, sem nada para fazer, com a vida não interessante, sem netos visitando, sem filhos visitando, você estava apenas na cadeira de balanço e ficava olhando para os outros e julgando. Hoje parece que a juventude entrou nessa. Hoje parece que essa senhora não é uma senhora. Revendo o que Mark Manson escreveu, e que não, eu repito, não é exatamente essas palavras que estão lá, mas é esse contexto. Hoje a juventude está assim, cara. E não me vem um pensamento positivista referente à juventude que veio por aí, até porque a juventude que veio por aí, ela é muito fraca e frágil. Hoje, pelo fato das pessoas estarem pensando em uma possível terceira guerra mundial, hoje o fato das pessoas terem internet, estarem vendo bombardeios por aí, assustam elas, deixam elas em depressão, deixam elas paranoicas. Sendo que a gente passou o século XX todo tendo ameaças nucleares. É como se a gente estivesse ficando cada vez mais fraco e mais frágil, referente a coisas que a gente nem tem o poder de fazer nada sobre aquilo. E é triste. E o maior prazer da vida daquele adolescente, daquela pessoa, desses jovens, é estarem falando sobre a vida do próximo,
é estarem julgando pessoas como se elas fossem loucas, sendo que elas estão conversando sobre o popstar da semana, sendo que elas estão conversando sobre o BBB, quem que vai ser desclassificado, quem que vai ser classificado, as fofocas da semana, sendo que elas estão falando sobre coisas fúteis e banais cada vez mais. Eu lembro como é a cara de surpresa das pessoas quando veio meu histórico no YouTube, por exemplo. Ou veio meu histórico de pesquisas no Google. E não é esse tipo de histórico que você está pensando. Por que tu vê tanto sobre política? Por que tu pensa tanto? Por que tu pesquisa tanto sobre esses assuntos? E aí eu convivendo com aquela pessoa, cada vez mais eu vejo quais são os interesses delas. Quem é que vai ser o eliminado da semana? Do Big Brother. Por que que eu deveria me achar estranho por estudar? E isso não acontece apenas comigo. Isso acontece com todo mundo que está inscrito nesse canal e com todo mundo que dá like, comenta alguma coisa aqui. E em outros canais que falam sobre isso, que refletem um pouco sobre a vida, que tiram um pouco do momento de vocês, de tanta futilidade, tanta banalidade da vida, para refletir um pouco, provocar vocês, filosoficamente falando. Então hoje tá tudo tão puxado pro dramatismo. Hoje tá tudo puxado pro drama. Hoje tá tudo puxado pro negativismo. Se for analisar bem. Hoje as pessoas elas não conseguem ter identidade própria. Hoje as pessoas elas não conseguem engolir o fato de que existem guerras no Oriente Médio. Hoje as pessoas não conseguem engolir o fato de que a gente vive sobre um regime escravista. Um regime capitalista escravista. Hoje as pessoas não conseguem conviver com o fato de que revoluções são utopias. Porque senão elas dão chiliques. Hoje as pessoas elas não conseguem conviver com o fato de existirem pessoas que pensam diferente delas. Porque senão é chilique na hora. Hoje as pessoas não conseguem conviver com o fato de... Quando você abre a boca, por exemplo, para falar sobre alguma coisa, seja ela como suposição, você esteja falando ali de forma metafórica e tal, as pessoas não conseguem conviver com isso, cara. As pessoas querem que a sua realidade seja a realidade que todos devem seguir. E quantas pessoas existem no mundo? Por isso que começam a ter esses grupinhos onde cada vez mais esses pensamentos que essas pessoas têm em comum começam a se aglomerar. Mas no final das contas, se você tiver algum pensamento pouco diferente, mesmo que você seja a favor daquele grupo, mesmo que você seja fundador daquele grupo, se você for um pouquinho diferente, se você for criterioso e certeiro naquilo, criterioso eu falo no sentido de ser crítico, de ser pensante, de questionar, você é expurgado daquele grupo. Isso tudo começou muito pelas vésperas do cancelamento, né? Pela essa cultura do cancelamento, por essa cultura de lacração, por essa cultura de mimimi. Isso é apartidário, isso não tem a ver com ideologia. Isso tem a ver com pessoas. Que vai essa geração, cara? É uma geração onde a gente deveria, pelo menos... A gente sabe que a gente vive sobre um domínio macabro. Se a gente for parar, tirar celular, tirar internet, tirar entretenimento, a gente ficar só no quarto, 5 minutos pra pensar, só pra pensar,
tu vai perceber que o show de comédia é pra tu rir. Tu vai perceber que o filme é pra tu assistir e se entreter. Tu vai perceber que uma viagem que tu tá fazendo é pra tu aproveitar ao máximo. Tu vai perceber que quanto mais pensamento próprio tu tiver, mais livre tu vai estar. Tu vai perceber que tudo está destinado ao pó e à destruição. Que a vida é dor e sofrimento. E por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo. E quando eu digo aproveitar ao máximo, não é entregar a sua vida nas mãos das outras pessoas. A solidão, nesse sentido, a solidão social que várias pessoas sofrem hoje em dia, que é muito diferente da solitude, vem muito por causa disso. Então, a partir do momento que, sei lá, a maioria das pessoas, ainda existe essa esperança que a maioria das pessoas ainda vão acordar um dia e perceber que não precisam colocar a vida dela na mão de outra pessoa para poder elas serem felizes. Quando elas perceberem isso, quando a maioria das pessoas perceberem isso, a maioria dos jovens e tal, quando eles pararem de entrar em chilique por conta de pessoas que pensam diferente, quando elas começarem a perceber que a vida ela não é só flores, quando elas perceberem que em um piscar de olhos você vai estar velho, acabado, em uma cama, sem ninguém ao seu lado. Pode acontecer, não comigo, por mais que eu pense que vou acabar assim. A vida é imprevista, a vida é imprevisível, inclusive. A vida é totalmente imprevisível. E essa imprevisibilidade é que deveria causar cada vez mais essa questão da gente ter a nossa própria liderança sobre a nossa vida. Não deixar sob determinados grupos. E sermos mais livres dentro dos nossos pensamentos. Sermos mais livres como pessoas. E percebermos que a gente não precisa ser aceito. Porque creio eu que quando todos, isso é uma utopia, mas quando todos estiverem em paz consigo mesmo, acontecerá coletivamente das pessoas estarem em paz. Isso é possível de se acontecer? Isso vai acontecer? Não sei. O mundo que para pensar sobre isso, como eu disse, é excluso, é expurgado, é louco. Todo mundo que para e pensa em ficar bem para si é louco. Socialmente falando, o coletivismo barato, essa pregação essa pregação idiota de que tudo vai se transformar do dia pra noite em uma revolução, é tão abjeta quanto. A gente já vive uma vida triste. Precisa piorar a nossa situação se ajoelhando a grupinhos. A gente não precisa piorar a nossa situação agradando aos outros e não vivendo para nós. Tudo que você está vendo está destinado ao pó e à destruição. Aproveite enquanto há tempo, porque depois disso a gente não sabe o que vai acontecer. Sempre teve esses valores que são éticos e morais revestidos em sinônimos de loucura. E sair um pouco dessa matrix seja doloroso. Talvez a idolatria que você tem por alguém tenha que acabar. Talvez não, ela tem que acabar. A idolatria que você tem por ideias, ideais enfim, eles têm que acabar. A gente precisa ser mais pé no chão. É isso que eu estou tentando dizer.
enquanto a gente não for mais pé no chão, enquanto a gente não ligar para a nossa família, enquanto a gente não ligar para a nossa liberdade, pelo menos de pensar, já que os outros humanos estão deteriorando a nossa outra liberdade, nós devemos conservar isso. Porque no final, o final é bem claro. É tão claro, tão claro. A expansão da consciência do final daqui, que você começa a perceber que você está mais cercado por idiotas do que você é um idiota. E a mudança, talvez, só dependa mesmo que você comece.